Graça e paz, boa noite, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Você que até mesmo tem acessado o nosso canal do YouTube, não fazendo parte da nossa igreja, não sendo membro, mas tem de uma maneira muito especial nos dado o privilégio de poder ter a sua companhia. Você é muito bem-vindo, nós queremos te convidar numa ocasião oportuna a estar conosco assim que passar a crise, a conhecer a nossa comunidade. Que Deus possa te abençoar, que nessa noite você ouça essa palavra e que ela muito te abençoe. Nós vamos orar nesse instante, eu te convido a orar comigo, fechar os seus olhos, reunir a sua família e depois nós ouviremos uma canção em nome de Jesus e cantaremos juntos. Ó Deus, que bom é poder mais uma vez estar reunido em Tua presença, com Teu povo, em suas casas, e nós nos sentimos abençoados, porque não nos limitamos a um local, mas, sobretudo, a Igreja do Senhor, espalhada pelo universo, se reúne das mais diferentes formas para ouvir a Tua voz e adorar o Teu santo nome. Obrigado por nos abençoar com esses meios, com esses recursos que temos como acesso à mensagem, à palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus. Fala conosco nesse dia, nessa noite e nos abençoe agora e sempre. Amém. Sede da justiça de Deus, a justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Oh,
Como brasileiros, nós estamos em meio a um cenário carregado de ódio e de mentiras. Na semana passada, nós assistimos de camarote a troca de desafetos entre o presidente da República e o ex-ministro da Justiça. Muito embora este seja um cenário que já nos acostumamos a ver como brasileiros, jamais deve ser um cenário em que nós cristãos nos ajustemos ou nos conformemos a essa realidade. Diante disso, o pastor Jenny Peterson nos faz a seguinte contribuição, dizendo: o descontentamento acoplado a uma ânsia por paz e verdade pode colocar-nos num caminho peregrino de inteireza em Deus. O Salmo 120 nos revela este caminho de descontentamento em direção a um caminho de paz. O Salmo 120 nos indica um caminho onde nós cristãos devemos persistir e não abrir mão. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia. Neste Salmo, dos versículos 1 a 7, nós leremos o Salmo 120, que nos dizem assim: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O que lhe será dado, ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz, quando porém eu falo, eles teimam pela guerra. O Salmo 120, ele faz parte de um grupo de salmos que vão do Salmo 120 ao 134. Esses salmos eram certamente cantados ou recitados pelos judeus na trajetória em direção a Jerusalém. Salmos que constituem elementos especiais e em comum entre eles, pelo fato de serem salmos que propõem uma direção oposta à da cultura no qual estão inseridos, e nos chama também a olharmos para eles com essa perspectiva. E por isso eu quero, nessa noite, propor uma caminhada nesses salmos nos domingos que sucederão, se assim o Senhor nos permitir. E começando com o Salmo 120, um salmo que a grande maioria dos comentaristas atribui a sua autoria a Davi, justamente pelo fato da sua escrita ser muito semelhante às escritas de Davi, os textos de Davi, a sua fala ser muito semelhante às falas de Davi. Então, a grande maioria atribui esse salmo a sua autoria a Davi. E eu quero propor para nós, nossa meditação nessa noite, de trás para frente. Eu quero começar do Salmos, versículo 7, e seguirmos até o versículo 1, ok? Então acompanhe comigo a leitura do verso 7 mais uma vez, que diz: sou pela paz quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. Aqui é uma decisão do salmista clara por paz. O texto original, o hebraico, traz a ideia, o sentido de sou da paz, como uma proposta de estilo de vida, não como uma decisão que surgiu da noite para o dia ou repentinamente, mas uma decisão que faz parte do estilo de vida de Davi, da sua essência, do seu caráter, de ser pela paz. Não somente ser do povo de Deus, fazer parte do povo de Deus, ser parte desse povo, mas também de fazer jus às propostas claras do reino de Deus, o qual o Senhor é Senhor desse reino e nós somos os seus servos. Davi tem aqui em mente clareza de onde ou de que lado ele quer estar e não abre mão disso, apesar de dizer que quando ele se posiciona em favor da paz, estabelecendo paz, quando ele manifesta essa decisão publicamente, ele então
percebe que outros teimam por guerras. Não diferente dos nossos dias, nós vemos isso acontecer nos mais diversos contextos em que estamos inseridos no nosso país. Nós vemos um lado oposto ao outro, um lado clamando por guerra e outro lado desejoso por paz. Nós vemos pessoas nesses dias confrontando umas às outras, pessoas estabelecendo a bandeira de guerra, enquanto outras estabelecem a bandeira de paz. Lados adversos, pessoas que não comungam, não desejam a mesma coisa. Porém, nós como cristãos, nos nossos dias, no país em que nós estamos vivendo, não podemos abrir mão daquilo que o reino de Deus propõe, que é sermos um povo onde tem a iniciativa, onde começa por nós, onde certamente aqueles que querem caminhar por guerras ou calúnia, mentiras, ódio, contendas, vão encontrar em nós uma posição oposta, clara, por paz, de pessoas decididas em estabelecer paz. A palavra de Deus diz para nós, no que depender de vós, tende paz uns com os outros. Nós precisamos, dentro da nossa casa, ao começar na nossa casa, não abrirmos mão dessa verdade, dessa realidade, sermos pela paz, trazermos a calmaria, trazermos a palavra branda, trazermos a disseminação das guerras, das contendas, por intermédio de uma presença de paz, de uma fala de paz, de um conteúdo carregado por paz. Eu espero que você tenha isso no seu coração. Em dias difíceis nos quais nós estamos vivendo, você jamais abra mão de ser uma pessoa na qual já faz parte do reino de Deus, na qual inserida nesse reino, tenha como fruto evidente na sua vida, todos os dias, paz, paz. E ele diz, continua dizendo, aí agora os versos 5 e 6, acompanhem comigo: ai de mim, que peregrino em Meseque, habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. É interessante observar aqui que Davi, geograficamente, não está nesses dois lugares. Ele faz alusão, referência a Meseque e a Quedar, justamente por serem lugares que trazem realidades semelhantes e em comum. Elas são regiões que têm um povo hostil, rude, valentões, pessoas que de fato desejam e guerreiam uns com os outros, de fato tratam uns aos outros de forma com ódio, com guerras, com contendas. Davi faz alusão a essas duas regiões distantes uma da outra, e também distante de onde ele está, fazendo menção de que este é o lugar aonde ele se imagina estar, diante de tantas mentiras, diante de tanta contenda. Ele imagina-se estar, ou ele compara estar nesses lugares a qual tem essa característica de lugares rudes, hostis, carregados por pessoas valentões, por situações de guerras. Então Davi faz menção não somente de se comparar ou se imaginar nesses lugares, mas sobretudo de dizer que já se sente há muito tempo num contexto como este, um contexto de guerra e de inimizade, de calúnia, de mentiras. Não diferente também para nós. Nós vivemos num lugar onde hoje nós podemos dizer que é um lugar difícil de se viver. Embora amamos o nosso país, embora amamos o Brasil, embora cremos que essa terra é uma terra que o Senhor é o Senhor dela, que essa nação é uma nação onde Deus é o Senhor dela, sobretudo nós sentimos que os dias são maus, que a maldade aumenta,
que as contendas aumentam, que há lados opostos e que pleiteiam todos os dias, que guerreiam todos os dias, há lados opostos que declaradamente se opõem um com o outro, e isso sem cerimônia alguma, em qualquer lugar, seja no ponto de ônibus, seja no trabalho, seja dentro de casa, nós vemos isso aumentando nos nossos dias, e o que é pior, vindo da liderança, muitas vezes, do nosso país, daqueles que governam a nossa nação. Nós estamos cercados e já não faz pouco tempo, já faz muito tempo que nós estamos diante de um ambiente tão difícil, tão complicado, de guerras e de tensões, de contendas, de conflitos. O nosso chamado, embora estejamos vivendo no Brasil e podemos dizer sim que é difícil estarmos aqui, tem sido difícil conviver e viver no nosso país, nós precisamos admitir isso, nós admitimos isso de alguma maneira, sobretudo, apesar de tudo, nós precisamos entender que o nosso chamado, estando aqui, geograficamente localizados no Brasil, morando neste país difícil em que nós estamos e consideramos, nós precisamos ser aqueles que estejam do lado da paz, que proclamem a paz, que amem viver em paz. Isso é importante enfatizar. Davi ainda continua dizendo, o verso 3 e o verso 4, ele traz para nós uma questão no verso 3 e depois traz uma resposta numa perspectiva divina a essa questão. Olha só o que ele diz: o que lhe será dado, ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora, flechas de guerreiro e brasas viva de zimbro. Davi aqui ele levanta uma questão e a questão ela traz uma ideia de que vale a pena? Será que vale a pena? Ou qual a recompensa? Ou o que ganham aqueles que disseminam guerra, aqueles que lançam palavras pesadas, lançam mentiras, aqueles que difamam o próximo, aqueles que caluniam? O que recebem? O que ganham com isso? Ou fazendo isso? E no verso 4 há uma resposta sob uma perspectiva divina. Ele diz, flechas afiadas de guerreiro. Aqui são literalmente flechas com suas pontas finas que traspassa o corpo, indo para o outro lado do corpo, com um indicativo claro aqui de que eles terão as suas consequências, ou a consequência dos seus erros, daquilo que semearam, não passará, não ficará em branco, ou da maneira que eles acham que vão ficar, terá sua punição. Davi deixa claro que essa punição, essa consequência, ou a recompensa que essa língua enganosa, que os lábios mentirosos terão, são literalmente algo que vai ferir a alma, vai traspassar a alma de tal forma, tão afiado, que será terrível a sua consequência. E ainda ele diz que brasas vivas de zimbro também estão designados a estes que procedem dessa forma. O que é isso? O zimbro era uma madeira que tinha uma aderência muito boa, muito longa em relação ao fogo. Quando ela era exposta ao fogo, ela se tornava um carvão cujas suas brasas eram longas, tinha um período de uma duração enorme em relação a outro tipo de madeira, ou seja, essa consequência, ou a consequência de pessoas que procedem assim, que vivem assim, que escolhem viver em guerra, terá consequências terríveis, duradouras, longas, e que irão queimar ardentemente, como brasas vivas de zimbro. Nós precisamos entender que não vale a pena viver ou estar do lado daqueles que são por guerras, são pelas guerras, daqueles que pleiteiam o mal contra o próximo, daqueles que levantam a bandeira
das guerras, daqueles que odeiam ao próximo, daqueles que mentem, daqueles que caluniam. Não vale a pena. A recompensa é terrível. O preço que se pagará por isso não compensa, não vale a pena. Nós precisamos entender que a melhor coisa, o melhor caminho, o caminho proposto para cada um de nós, como cristãos no nosso país, é um caminho que seja por paz e não por guerra. Davi deixa claro isso, e ele nos diz nos outros dois versos, verso 1 e 2, é onde eu quero dedicar um pouco mais de tempo, diz da seguinte maneira para nós: na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Aqui Davi deixa claro o motivo da sua oração, o motivo da sua angústia, o motivo da sua inquietação, do seu descontentamento, da sua tristeza. Davi deixa claro que é a língua mentirosa, os lábios enganadores. São pessoas que o cercam com mentiras, com inverdades, com questões que não são verdadeiras. Davi deixa claro que ele está farto, cansado desta realidade. Ele já não se ajusta, em hipótese alguma, nunca se ajustou, mas mais do que nunca, agora ele dá o grito de descontentamento a essa realidade. E nós precisamos também dar esse grito. Isso não pode se ajustar a nós, não pode se ajustar à nossa realidade, não podemos nos conformar a essa realidade em hipótese alguma. Nós devemos dar um grito, sim, um brado de descontentamento por tanta mentira que nos rodeiam. Mentem para nós de todas as formas, de todas as maneiras. Mentem descaradamente. A mídia, a nossa liderança, a liderança brasileira, mentem para nós de forma tão terrível que tem nos assolado. Isso tem causado tristeza ao nosso coração, tem causado angústia ao nosso coração, porque nós não sabemos mais em quem confiar, em quem acreditar. Nós estamos debaixo de uma liderança humana na qual nós já não sabemos mais para onde irmos e quem ouvirmos. Por isso, o clamor, o pedido, o desafio feito por Davi nesse texto, e alguns comentaristas vão dizer que, embora a oração esteja aqui no primeiro verso apenas, ela permeia o Salmo 120. E Davi diz que, diante da sua angústia, o que ele faz não é outra coisa, é o que nós devemos fazer. Ele ora, ele clama, ele pede a Deus por livramento. E não foi diferente na vida de Jesus Cristo enquanto esteve conosco. Jesus foi afrontado, Jesus foi caluniado, Jesus foi ofendido, Jesus foi ferido, mas não revidou à altura de como eles fizeram com Jesus Cristo. Jesus deu resposta de perdão, Jesus deu resposta orando para que o Pai perdoasse aqueles que caluniavam, que mentiam contra ele, a respeito dele. Jesus dobrou os seus joelhos em oração ao Pai e nos convidou também, nos convida a orarmos, a dobrar os nossos joelhos e clamarmos para Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor, nos livrar de toda essa verdade, dessa realidade que nós estamos convivendo, nos livrar da mentira, desse contexto doentio, caótico, hostil, rude em que nós estamos vivendo, livrar a nossa nação de tanta mentira, dos lábios enganosos, dos lábios mentirosos, da língua enganadora, nos livrar dessa realidade. Então, querido e querido irmão, querida irmã, a nossa condição não é outra, como servos de Deus, como servas do Senhor na nossa geração, como filhos de Deus que somos, é orarmos, é clamarmos, é pedirmos, é dobrarmos o nosso joelho, não uma vez na semana, não uma vez
no mês, mas todos os dias. Ore pelo seu país, ore pela sua nação, ore pelos líderes do Brasil, ore pelo presidente da República, ore pelos governadores, ore pelo Brasil, querido, ore por essa nação. São dias difíceis que estamos vivendo e não tem perspectivas de melhorarem tão cedo, mas nós precisamos orar, nós precisamos mais do que nunca orarmos e clamarmos: Senhor, livra-nos desta realidade, livra esta nação, livra os nossos filhos, livra a nossa casa, livra a nossa família, livra o teu povo, em nome de Jesus. Dobre o seu joelho, somos de Deus, somos da paz, embora muitos dizem o contrário e querem o contrário, teimam pelo contrário. Somos da paz, somos de Deus, embora muitos insistem por guerras, por contendas, por ódio, por mentiras. Somos de Deus, somos da paz, embora muitos desejam o contrário. Não desista, continue orando, mesmo que diante dos seus olhos, na mídia, você esteja vendo o contrário: guerras, ódio, tensões, contendas. Ore pelo Brasil, clame pelo Brasil. A palavra do Senhor nos diz no segundo livro das Crônicas, capítulo 7, o verso 14, que nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Somos o povo de Deus, somos a igreja do Senhor Jesus neste país, somos a representação do próprio Cristo inserido, habitando aqui nesta nação. Nós não devemos, não podemos nos ajustar a essa realidade caótica no nosso país, mas devemos nos curvar e dobrar os nossos joelhos. Isso de diversas maneiras, em todo tempo, em todo lugar, a qualquer hora, em nome do Senhor Jesus. Orai sem cessar. É tempo de nós orarmos. É tempo da igreja do Senhor responder a essas questões, a esta realidade, não à altura daquilo que nós temos visto, não da mesma maneira daquilo que estão diante dos nossos olhos, está diante dos nossos olhos, mas sobretudo sobre a perspectiva, as palavras, sobre a disposição e a direção da palavra de Deus, que nos recomenda e que nos diz para orarmos. E nós queremos fazer isso. Eu te desafio a orar e ser um canal de paz dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, ser um canal de paz nos seus relacionamentos, no ponto de ônibus, onde você pega o seu ônibus para ir trabalhar, na sua escola, em todo lugar. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos jamais esquecer dessa verdade, mas vivê-la em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez, nós queremos, nesse momento, suplicar ao Senhor, o Deus da paz, o Deus que reina com justiça e equidade, e não com injustiça como os homens. Por isso nós estamos do seu lado, do lado do teu povo, com aqueles que pleiteiam pela paz, que não abrem mão de viverem um reino de paz aqui na terra. Ajuda-nos, ó Senhor, sermos instrumentos do Senhor dentro da nossa casa para estabelecermos paz, dentro do nosso trabalho para estabelecermos paz, dentro dos nossos mais diversos convívios e relacionamentos, em nome de Jesus. Que nós sejamos luz nessa terra, paz, ó Deus, seja instituída através da nossa vida, em nome de Jesus. Agora, irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e o grande amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um de vocês, povo de Deus, igreja do Senhor, agora e para sempre. Amém e amém. Pode-se ouvir alguém chorar, são lágrimas de esperança por um futuro que ainda vai chegar, promessas de um avivamento que o mundo